O presidente Donald Trump deve anunciar ainda hoje um aumento de 25% nas tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio. O anúncio aconteceu durante uma entrevista a repórteres no avião presidencial. Trump deixou claro que qualquer aço que entrar nos Estados Unidos vai ter, sim, uma tarifa de 25%. O republicano não mencionou nenhum país durante a declaração, mas se de fato isso acontecer, o Brasil vai ser um dos afetados. Depois do petróleo, o ferro e o aço estão entre os principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, correspondendo a 14% das vendas brasileiras para o país só em 2024, hein? Na semana passada, o presidente Lula já havia dito que, se for taxado, também vai taxar os produtos americanos. Ontem, a China impôs tarifas de 10% e 15% sobre importações dos Estados Unidos, como continuação da resposta às taxações determinadas pelo presidente Trump. E para falar sobre o assunto, a gente faz conexão com a economista e conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo e professora da FGV, a Carla Bene. Professora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão. Ainda é cedo para a gente falar sobre o que pode acontecer com o Brasil, ou seja, é um momento agora mais de respirar e analisar? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Esse agora é um momento de respirar, Kelly, nesse sentido de aguardar, porque repare que ele fez uma notícia linear, ou seja, qualquer produto que entre, ele não especificou nenhum país. Isso é meio um reflexo de um filme que nós já vimos em 2018, porque no outro mandato dele ele fez isso, fez 25% para o aço, mais 10% para o alumínio, mas o Brasil ficou de fora, porque nas negociações nós não tivemos um impacto imediato com relação a isso. A população americana teve um impacto, sim, porque pegou o México e Canadá na época. Só que nós, nas nossas negociações, acabamos ficando de fora. Então, eu acho que é importante a gente esperar um pouco antes de entrar num certo pânico, digamos assim. Agora, professora, vamos supor que essa taxação aconteça em relação a gente aqui, em relação ao Brasil. Qual seria o possível reflexo para o mercado doméstico aqui brasileiro? Olha, temos algumas opções aqui. A primeira é que, se a gente passa a vender mais internamente, isso pode cair o preço. E a gente poderia até levar de um lado positivo, no sentido de que, se a gente aumentar a oferta interna, a gente pode reduzir os custos aqui internamente. Isso pode ser uma coisa boa para a indústria. Então, vou até levar por esse lado positivo. E se quiser pensar só sob a ótica externa, nós também podemos ampliar a fatia de exportação para outros parceiros comerciais, né? Bom, eu acho que esse é um momento, de forma geral, que a gente vê os países se reorganizando do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista comercial. Ou seja, é sempre importante para o Brasil pulverizar os mercados, né? Sim, isso mesmo. Esse, na verdade, é também o grande problema e a grande preocupação do próprio governo Trump, que é o seguinte: quanto mais ele se afasta, mais o BRICS se fortalece. Então, o nosso maior parceiro comercial é a China. Os Estados Unidos é o segundo, o terceiro é a Argentina. Então, se ele se afasta, outros mercados também entram. Então, esse daí é que eu acho que é o ponto central também. Então, a gente caminha, sim, para uma reorganização, mas eu ainda daria uma pausa, Kelly, porque ele está muito focado, penso eu, nos 100 primeiros dias de governo, que é aquele momento muito midiático, onde ele tem que apresentar todos os resultados. Então, eu acho que esse movimento tem sido muito forte. No entanto, que ele fez o anúncio quando? Domingo à noite, no avião presidencial. Repara que cena que você tem, porque aí na segunda de manhã, todos os países envolvidos, a mídia, o jornalismo todo, tá todo mundo comentando.
Ele vai para a rede social, ele se manifesta, ou seja, são dias de muitos anúncios que muitas vezes podem não vir a ser realmente praticados, né? Não, podem não virar realidade, depende de muita coisa. Até porque, se o Trump endurecer demais, um reflexo também interno lá nos Estados Unidos pode ser o aumento dos preços para os americanos, né? Então, existe aí uma saia justa. Não, isso, inclusive, é muito interessante, Kelly, isso que você apontou, que se alguém quiser entender melhor ou quiser pesquisar, vocês podem pesquisar o caso da máquina de lavar. Porque em 2018, quando ele fez isso, qual foi o efeito colateral para a vida do americano? Os eletrodomésticos e o caso específico da máquina de lavar louça chegou a aumentar 20%. Então, você tem vários estudos já da Universidade de Duke, do próprio Pearson. Então, você tem vários locais que já fizeram estudos a esse respeito, mostrando que essa sobretarifa, o que causou no bolso do próprio cidadão americano. Então, esse peso que você falou vai ser o mais importante para a vida do americano. E se pesa no bolso do americano, pesa também na popularidade do presidente. Então, a gente vai seguir acompanhando. Agora, olha essa notícia. Famílias brasileiras estão menos endividadas e mais cautelosas com os gastos. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou melhoria no total de famílias endividadas aqui no país, com diminuição para 76,1 em janeiro. E com o resultado, ele representa uma queda de 0,6 ponto percentual em relação a dezembro e de 2 pontos percentuais quando comparado com o mesmo período de 2024. O cartão de crédito ainda é o principal vilão. A boa notícia é a seguinte, né? Ela é boa, ela dá um caminho de melhor nível de endividamento, mas há uma estimativa de que o endividamento das famílias vai voltar a crescer ao longo desse ano. Por quê, professora? Porque nós temos, Kelly, uma elevação da taxa de juros. Então, como a Selic já subiu e já tem uma sinalização de que ela vai continuar subindo, o que traduz isso é aumento do custo do crédito. Então, tudo que for financiado acaba subindo. Como consequência, você estatisticamente tem uma quantidade menor de pessoas que conseguem pagar as parcelas até o final. Pois é, agora veja bem, né? Você aumenta a taxa básica de juros, que serve de referência para todas as outras taxas, com a justificativa de frear a inflação, né? Frear o consumo. Mas, na verdade, o que cresce também é a situação do orçamento familiar, né? Isso, exatamente. E um pouco do que a gente acabou de falar. Vamos imaginar que você tenha uma mudança aqui dos preços, por exemplo, se eu tenho subida de preços de alimentos, ou se até eventualmente eu tiver uma subida agora do diesel, por exemplo, né? Isso vai dar um impacto nos preços e nos alimentos. Aí eu vou subir a taxa de juros. Quer dizer, você repara que não tem uma eficiência, porque eu estou falando custo com demanda. Então, literalmente, a gente vai dificultar a vida das pessoas, delas conseguirem pagar os seus empréstimos. E um ponto importante que você mencionou, cartão de crédito. Essa é a pior opção. O juro é realmente muito, muito alto, então tem que ter aí uma programação. Professora, quando a gente fala em endividamento, ainda que o Brasil tenha diminuído, né? A gente acabou de mostrar os dados, ainda estamos num nível muito alto, né? Isso. São dois conceitos importantes que a gente precisa lembrar. Endividamento é qualquer pessoa que tenha parcelas em aberto. E isso não significa que ela não vai conseguir pagar, mas ela tem um comprometimento da renda mensal dela com as parcelas. Então, ela está em dívida, ou seja, endividada. Se ela tem as parcelas não pagas, vencidas e não pagas, aí ela entra para o grupo de inadimplentes, que esse sim é o grande problema. Então, se a taxa de juros sobe, a gente puxa a inadimplência
por causa dessas questões que a gente acabou de falar. Então, por isso que é muito importante que a gente faça as contas, organize a nossa vida, porque a gente só consegue controlar as nossas despesas. Então, as receitas, elas são muito mais difíceis. Olha, a gente tem que colocar tudo no papel e muito bem lembrado, né? Você tem uma dívida, ou seja, parcelou lá no cartão, que é o grande vilão, mas ainda não está devendo, só passa a ser inadimplente, então, quando deixa mesmo de pagar. Professora, sempre muito legal ter você comigo, ainda mais nesse dia especial, cenário novo, muito bom te ver aqui. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigada, Kelly. Foi uma honra inaugurar o cenário com você. Um grande beijo a todos. Muito obrigada.